Que a paz seja convosco. É com uma imensa alegria que estamos aqui em mais uma aula do livro de Atos. Como de costume, eu convido você primeiro a ler o livro de Atos, capítulo 5, antes de você assistir o vídeo, antes de você ler a apostila, para que você possa ficar a par de tudo aquilo que vamos falar na aula e para que o Espírito Santo de Deus seja o seu maior professor nesta aula e neste curso, tá bom? Que o Espírito Santo de Deus seja você e ele em particular e você esteja aprendendo muito com o Espírito Santo. Vamos para a aula? Hoje no Atos capítulo 5, nós vamos ver sobre o estudo sobre a morte de Ananias e Safira. Quem era Ananias e Safira? Era um casal. Eles venderam uma propriedade e falou: vou vender essa propriedade nossa e vou ofertar para a obra do Senhor. Só que eles não entregaram toda a oferta, eles reteram algo para eles, ou seja, eles só entregaram uma parte e ficaram com outra parte. E com esta atitude, com esta mentira, eles tentaram enganar o homem de Deus, eles tentaram enganar o Espírito Santo, e por causa deste pecado, eles foram levados, eles morreram no mesmo momento ali, eles morreram por causa do pecado, ou seja, a oferta era voluntário, mas eles tentaram mostrar para o homem de Deus, mostrar para Deus aquilo que eles não eram. Isso causou uma irritação no Espírito Santo. E aí eu quero abrir um parênteses para nós aqui, né? Vamos aprender que eu, você, nós jamais tentamos provar, mostrar algo que não somos e possamos ser sempre verdadeiro com nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus? Em Atos capítulo 5, versículo 12 ao 16, estamos regidos pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo, pelo poder de cura milagrosamente. A igreja primitiva continuava crescendo verdadeiramente e cada vez mais aumentava o número de pessoas que acrescentava em comunhão com a igreja. E milagres extraordinários aconteciam entre eles, o tipo que até a sombra de Pedro curava. Muitos enfermos e pessoas oprimidas procuravam a igreja, porque lá eles encontravam a cura. Em Atos capítulo 5, do 17 ao 25, movidos por inveja, as autoridades religiosas perceberam o crescimento da igreja. Então o que eles fizeram? Ordenaram que prendesse mais uma vez os apóstolos, na tentativa de inibir a igreja de Deus, parar com a obra de Deus. Em Atos 20, do 5 ao 26 ao 30, do 5 ao 26 ao 33, ao ser chamado mais uma vez, eles pegam e chamam o apóstolo Pedro ali para depor. E o apóstolo Pedro, mais uma vez, ele anuncia Jesus Cristo e fala sobre o propósito da morte e da ressurreição, e para mostrar às autoridades de Israel que o plano de intimidação não estava surgindo efeito. Pedro declarou: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Eu quero abrir um parênteses aqui e te perguntar: quem você tem obedecido? Você tem obedecido a Deus? Aos homens aqui eu quero trocar homens pela sua carne. Você tem obedecido a Deus ou você tem obedecido a sua carne? Você tem obedecido a Deus ou você tem obedecido ao mundo? Quem você tem obedecido? Que sejamos como o apóstolo Pedro e declarar no alto e bom som: é preferível obedecer a Deus do que as nossas próprias vontades. Amém, Jesus? Eita glória, né? Aprendendo com Atos, capítulo 5. E aqui então nós vemos em Atos do 5, do 34 ao 40, vimos aqui Gamaliel. Quem era Gamaliel? Gamaliel era um doutor da lei, inclusive ele foi o mentor de Paulo, quando Paulo estava estudando para poder ser mestre da lei, ele foi o mentor de Paulo. Então Gamaliel pega a palavra e fala a seguinte, fala para as autoridades da lei, para os religiosos daquela época, fala assim, ó: veja bem, não adianta vocês querer se levantar contra esta obra. Vamos fazer o seguinte: se esta obra for humana, se esta obra for de homens, conduzida pela força do homem, forças humanas, ela vai perecer, ela não vai avançar. Porém, se esta obra for de Deus, com certeza ela vai continuar crescendo. E nós estamos opondo contra Deus. Sabe o que eu vejo aqui? Eu vejo um Gamaliel, além de ser doutorado na lei, era um homem temente a Deus. Olha que coisa mais linda, né? O Gamaliel, em Atos capítulo 5, do 41 ao 42, mais uma vez,
os apóstolos são libertos. Contudo, nesta ocasião, eles foram libertos alegremente, de sobrenatural tomou conta dos seus corações, uma alegria sobrenatural tomou conta nos seus corações, porque eles se acham, pelo motivo de fato de ser considerado digno de sofrer por amor do nome de Jesus. Eu quero que quando você ler, você vai ver lá que em Atos, do versículo nós estamos lendo 41, 42, antes de eles serem soltos, antes das autoridades mandarem soltar os apóstolos, ele ordenou que desse uma chibatada neles, ordenaram que eles apanhassem, que eles fossem chicoteados, e a Bíblia que diz, relata que eles depois de ser libertos, eles não saíram resmungando, eles não saíram murmurando, eles não saíram reclamando, falou, pô Deus, eu estou fazendo a tua obra, e por que que vem essa tribulação? Ô Deus, eu estou fazendo essa obra, por que que eu levei chibatada? Por que que eu estou apanhando? Estou fazendo a tua obra, Deus, por que isso? Não, eles não saíram reclamando, eles saíram alegres, felizes, porque eles achavam digno de perecer por causa do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Que rica lição para nós, né? Às vezes eu, você, nós queremos parar. Às vezes eu e você, nós não queremos mais vir nos cultos. Às vezes eu e você, nós às vezes não queremos mais ler a Bíblia, não queremos jejuar, não queremos mais orar, paramos de cultuar ao Senhor, paramos de ser servos do Senhor e nos tornamos servos do mundo por causa das perseguições. Que você possa estar aprendendo com os apóstolos, né? Persevere, que a maior alegria, entenda, a nossa maior alegria nesta terra é viver e fazer o propósito estabelecido por Deus para as nossas vidas. Que você possa entender isso no seu coração e você possa desejar isso no seu coração, viver para agradar a Deus e viver para cumprir o seu propósito do céu aqui nesta terra. Você não está por aqui por acaso, você está aqui para estabelecer um pedacinho do céu aonde você for. Amém, Jesus? E o resumo do livro de Atos está assim mais ou menos no esboço do livro de Atos. Atos, capítulo 5, do 1 ao 11, Ananias e Safira que nós vimos, né? Atos do 5, do 12 ao 16, o crescimento magnífico da igreja. Atos do 5, 17 ao 25, a prisão dos apóstolos. Do 26 ao 33, Pedro anuncia Jesus em sua defesa. Do 5 ao 34, nós vimos aqui o conselho de Gamaliel em perseguir a igreja. E do 5, do 41 ao 42, a alegria dos apóstolos, mesmo diante da perseguição, mesmo apanhando, apanhavam alegre, porque eles estavam cumprindo o propósito do Senhor. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu quero te louvar, eu quero te agradecer por este período magnífico que passamos aqui aprendendo um pouco da sua palavra. Como é gratificante, Senhor, falar da tua palavra. Como é gratificante aprender da tua palavra. Espírito Santo, aquilo que eu não pude ensinar, talvez eu não consegui ensinar, que o teu Espírito Santo esteja ensinando a cada aluno e cada um que vai assistir este vídeo. E que nós possamos ser perseverantes e irmos até o fim desse estudo, até o término do livro de Atos. Eu oro e abençoo a cada aluno, a cada família, em nome de Jesus. Amém. Eu te desejo paz e prosperidade. E com o Mestre Jesus, seja o seu foco, juntamente com toda a sua família. Tchau, tchau. Até a próxima aula.